bom dia, estamos de volta neste sábado 16 de março de 2024, sejam todos bem-vindos e preciso mandar logo um abraço para o Nivaldo Nunes, que se tornou membro desse canal, tornou-se membro e pediu um abraço, então está aqui um super abraço, Nivaldo Nunes, do canal Ministro Final. Obrigado pela membresia, seja muito bem-vindo. Pois é, meus queridos amigos, duas mulheres chamaram muito a atenção nas redes sociais essa semana. Uma aqui no Brasil e outra lá nos Estados Unidos. A que chamou a atenção e bombou nas redes aqui no Brasil é uma senhora cubana que, depois de conseguir livrar-se da Ilha dos Castros, chegou ao Brasil e ficou maravilhada ao ver tanto alimento numa única distribuidora de alimentos, ou um desses atacadistas, lá em Curitiba. A outra, uma guerreira norte-americana que tem travado uma batalha contra a ONU, também chamou bastante atenção essa semana por conta de uma entrevista que concedeu na Inglaterra, falando sobre o que está em jogo em termos de produção e distribuição de alimento para os próximos anos, segundo a Agenda 21 da ONU, ou Agenda 2030. Essa senhora é Sandy Adams, exatamente essa senhora que você está vendo na tela. Bem, ela é normalmente apresentada pelos grandes veículos de comunicação como pesquisadora independente da Agenda 21 da ONU. Mas a sua história é um pouco mais complexa, ela pode ser apresentada de modo diferente, como, por exemplo, ter nascido no Reino Unido, ser pesquisadora, mãe e avó. Eu fiz umas investigações aí e descobri que ela foi cenógrafa de eventos ao vivo e trabalhou com Bill Gates, da Microsoft, e Eric Schmidt, do Google, entre outros bambas da bola. Ela também deixou essa vida de auxiliar Gates, enfim, esse pessoal graúdo do globalismo, e mudou-se para Londres, onde dirigiu um bar e uma casa de música ao vivo. Porém, depois ela deu uma desaparecida porque sentiu que sua vida corria perigo. Ela hoje é pesquisadora e fala sobre a Agenda 2030 da ONU, isso já há mais de 10 anos, não é de agora. Nos últimos 2 anos, no entanto, antes do Covidão, ela fez uma turnê pelo Reino Unido com o astrofísico Piers Corbyn e o pesquisador Mark Windows para alertar as pessoas sobre o que estava por vir através da história da mudança climática e o lobby de pessoas como Greta Thunberg, por exemplo, entre outros. Bem, ela bombou essa semana nos Estados Unidos por conta de uma entrevista, como disse, na qual ela, Sandy Adams, falou que as Nações Unidas, não eleitas, estão promovendo uma guerra mundial contra os agricultores como parte de uma conspiração para tomar o controle do abastecimento alimentar global. Isso tudo ela alerta também no seu blog, ou melhor, na sua página na internet, essa que você está vendo. Bem, a entrevista ao Colchester Cancer Watch foi longa, mas eu fiz alguns recortes. Por exemplo, ela disse, na Inglaterra os agricultores estão sendo atropelados e sob muita pressão, mas a pior pressão que sofrem foi que um homem do ministério visitou todas as fazendas e disse para os produtores: vejam, nos próximos 3 anos os seus subsídios serão reduzidos gradativamente, a menos que vocês diversifiquem parte do cultivo e parem de produzir carne e laticínios. Portanto, a criação de ovinos, a pecuária de corte e a pecuária leiteira precisam ser cortadas, disse Adams. Os agentes do ministério disseram também para os agricultores: vocês terão que diversificar e criar negócios à sua fazenda, tudo menos agricultura. Então, diz ela, isso é uma forma de corporativizar as fazendas.
é uma agenda global que vem de uma diretiva da ONU. E ela explicou: isso já acontece há muito tempo e, na verdade, eles querem corporativizar a agricultura e torná-la propriedade do Estado. Daí eu lembrei-me daquela senhora que saiu de Cuba e não conseguia falar carne de boi em voz alta porque, segundo ela, em Cuba, os bois pertencem ao Estado. Então, é claro que comercializar a carne sem o aval do Estado é crime. Daí porque muita gente compra o seu bifinho no mercado negro, mas tudo às escondidas, e não se pode falar: olha, carne de boi. Não, é perigoso. Isso ela disse numa churrascaria. Bem, mas voltando a Sandy Adams, isso é uma agenda global que vem de uma diretiva da ONU. Num relatório de setembro de 2021, 3 agências da ONU apelaram aos governos de todo o mundo para reavaliarem e reorganizarem o seu apoio aos setores agrícolas. O relatório tinha como alvo a carne, laticínios, pesticidas e monoculturas. A ONU também apelou aos países desenvolvidos para reconsiderarem o apoio a uma indústria de carne e laticínios descomunal, que é responsável por, segundo a ONU, 14,5% das emissões globais de gases com efeito estufa. A ONU insta também os governos dos países menos desenvolvidos a considerarem redirecionar o seu apoio para pesticidas e fertilizantes tóxicos ou para o crescimento de monocultura. A pesquisadora disse que tudo isso foi colhido em documentos que ela encontrou na própria ONU, porém de sites que já não estão mais no ar, mas ela ainda tem, como diz o ditado, os posts são eternos, ela ainda tem os prints desses documentos. Ela diz que nesses relatórios ficou absolutamente chocada ao ver que os relatórios falavam sobre como queriam revolucionar a agricultura e as fazendas no que chamavam de superfazendas. Em outro relatório, diz Adams, o grupo de trabalho de produtividade agrícola dirigia-se a agricultores que seriam pagos para não cultivarem a terra, para que pudessem estabelecer essas enormes quintas corporativas. E o foco seria na robótica e na biomassa de insetos. Um dos relatórios vistos por ela também mencionava que os agricultores da Inglaterra não poderiam mais transmitir conhecimentos agrícolas aos seus filhos, como faziam anteriormente. Você terá, diz um dos documentos, dizia: você, agricultor, terá que mandar o seu filho para a universidade para aprender a ser agricultor. Nada de você explicar como funciona o negócio. Segundo Adams, eles querem que a agricultura seja aprendida de forma técnica, segundo, evidentemente, os ditames da nova agricultura da Agenda 21. Temos realmente de fazer com que os agricultores compreendam para onde isso vai dar e que a agricultura morrerá se não fizermos algo agora, diz ela, se não alertarmos as pessoas sobre essa coisa horrenda que estão fazendo conosco, ou estão tentando fazer conosco. Bem, Mike Adams, outro Adams, também comentou essa entrevista. No Natural News, ele chega a dizer que o ponto comum de tudo isso é que, de uma forma ou de outra, a agricultura está sendo deliberadamente tornada impossível ou financeiramente inviável. O objetivo é expulsar a maioria dos agricultores da terra e forçar uma agenda que, pela sua própria natureza, parece suscetível de produzir escassez e minar a segurança alimentar. Parte integrante dessa transição alimentar das várias pequenas fazendas para poucas fazendas gigantescas, superfazendas, ou seja, transição alimentar, é a narrativa da emergência climática,
Um comentário que foi cuidadosamente construído e promovido por uma ideologia de carbono zero, ou líquido zero, ligada à agricultura e ao comércio de carbono. As grandes fundações do agronegócio e filantrópicas, aqui entre aspas, posicionam-se como salvadoras da humanidade devido aos seus planos muito promovidos de alimentar o mundo com agricultura de precisão, de alta tecnologia, agricultura orientada por dados e agricultura verde, sendo sustentabilidade o mantra de todos esses documentos da ONU. Bem, no final das contas, o que está em jogo aqui é a mudança de uma agricultura natural para organismos geneticamente modificados. Esse é o cerne da questão, tanto na entrevista de Sandy Adams, quanto na reflexão aí de Mike Adams. Bem, por falar em organismo geneticamente modificado, o grande jornalista Joseph Farrell publicou hoje uma matéria dizendo que o México está se recusando a transformar toda a sua agricultura baseada no milho em organismos geneticamente modificados. E está peitando os Estados Unidos, que querem, porque querem, impor ao México esta nova agricultura. Milho só geneticamente transformado. Nada de segurar matrizes ou sementes naturais por aí. Porém, o México está resistindo. E Farrell bate palma para isso, mas ele vai além. Ele chega a ver nesta briga entre os geneticamente transformados e os produtos e as sementes naturais um dos motivos pelos quais Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Prestem atenção. A lógica dele é a seguinte: em primeiro lugar, o governo ucraniano que fora legitimamente eleito e ligado a Vladimir Putin, de Viktor Yanukovych, foi destituído porque um dos interesses da ONU era fazer da Ucrânia um grande laboratório para organismos geneticamente transformados. E isso implicava também, num segundo momento, pressionar a Rússia a comprar sementes modificadas da própria Ucrânia. Acontece que Vladimir Putin viu nisso uma possibilidade de ficar ainda mais atrelado ao Ocidente, ou leia-se Estados Unidos, ou então Fórum Econômico Mundial. Daí porque resolveu também, por conta disso, invadir a Ucrânia e eliminar, através de uma guerra longa, a mão de obra que planta as sementes modificadas na Ucrânia. Assim, segundo Farrell, a lógica de Putin era fazer com que a Ucrânia acabasse sem produzir nenhum alimento geneticamente modificado. E uma vez que declarasse ou aceitasse a derrota, teria que, para replantar o seu solo, buscar sementes naturais, porque Vladimir Putin, uma vez vencendo a guerra, jamais permitiria que os organismos geneticamente transformados voltassem a habitar o solo da Ucrânia. Então, na última etapa da vitória da Rússia sobre a Ucrânia, estaria a negociação do que a Ucrânia plantaria e de quem receberia as sementes naturais. Ora, Vladimir Putin, conservando o seu solo com sementes naturais, seria então o futuro fornecedor dessas sementes naturais para a Ucrânia. É bem provável que sim, talvez seja muito, digamos, arriscado dizer que esse foi o motivo da guerra, mas é claro, bem possível que tenha sido um dos motivos da guerra, a guerra pelo alimento natural. Bem, é preciso lembrar também que a Ucrânia disse sim a todas as determinações da ONU, inclusive mudar toda a sua matriz agrícola para organismos geneticamente transformados ou modificados. E a Rússia disse não a isso. Então, evidentemente, havia um conflito ali, porque, afinal de contas,
A Ucrânia é um grande produtor de alimentos e fica exatamente ao lado da Rússia, outro grande produtor de alimentos. Era, sim, também uma guerra por alimentos. Bem, vamos ver como será o desdobramento disso, mas está em tela aí esta preocupação que, voltando agora à senhora cubana, nos mostrou por vias, digamos assim, não tão explícitas. Ela ficou maravilhada com o tamanho dos atacadistas de alimentos aqui no Brasil. E isso me acendeu uma luzinha vermelha na cabeça. Daqui a pouco, só haverão esses gigantes da distribuição do alimento. Casando com outros gigantes produtores de alimentos, temos sim, evidentemente, o maior monopólio já imaginado sobre o alimento na Terra, da produção à distribuição. Poucos produzirão o alimento, todos ligados à ONU, evidentemente, esse é o plano, e poucos venderão, só os gigantes atacadistas. E vocês já perceberam que esta moda está pegando? De repente todo mundo fica maravilhado em poder comprar tudo o que imagina num único lugar, como foi o caso daquela senhora cubana. Aliás, o caso dela se justifica porque ela nunca viu tanto alimento disponível para a venda. Mas se pensarmos bem e essa onda for pegando, teremos daqui a pouco, não teremos mais a vendinha da esquina que recebe o produto do agricultor um pouco mais adiante da esquina. Não, só teremos esses gigantes distribuidores que recebem produtos modificados e até mesmo baseados em inseto de outros gigantes produtores. Entenderam, né? Super monopólio. Querem fazer da alimentação o mesmo monopólio que fizeram das redes sociais, por exemplo. O mundo em que habitamos hoje. Tá tudo fechando, não é não? Pois é. A propósito, esse vídeo foi sobre um dos ginetes do Apocalipse, um dos 4, né? Você já percebeu qual? Começa com F. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e considere a possibilidade de tornar-se membro desse canal, como fez o querido amigo Nivaldo Nunes. A membresia é super baratinha, mas é o que nos ajuda a permanecer aqui na plataforma por mais algum tempinho. Até amanhã, se Deus quiser.